Muito bem, estamos de volta após termos conferido os 2 primeiros videoclipes para esta edição de hoje, sexta-feira, de Teu 360 mais carga. E como já havíamos dito no início do programa, tema escolhido para o dia de hoje, visto que é o Dia Mundial da Poupança, dinheiro, ganhar, investir e gastar. E para falar-nos melhor acerca deste assunto, contamos em estúdio com o Nuno Salvação, que é consultora de gestão e é responsável pela Innovation Makers aqui em Moçambique, e há que salientar que ele está a residir no nosso país desde fevereiro do corrente ano. E sem mais, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. E para começar a nossa conversa, saiu de Portugal para Moçambique, acredito que alguma coisa teve que mudar na sua vida. Podia contar-nos um pouco desta experiência? Sim, com certeza que muita coisa muda, portanto, trazer a família, eu não estou cá sozinho, estou cá com a família, portanto há um sem número de ações que têm que ser tomadas quando se toma uma decisão destas, naturalmente, portanto, naturalmente existe um drive de vida, existe uma forma de estar em que nós acreditamos, acabamos por acreditar, por uma ou por outra razão, que a internacionalização será uma escolha melhor do que ficarmos inerciamente no nosso país. Nuno Salvação, e porque estamos mesmo a falar de dinheiro, ganhar, investir e gastar. É importante lidar com o dinheiro desde criança, é importante que as crianças incutam nas suas cabeças que para terem o dinheiro exige um grande sacrifício e também de onde provém este mesmo dinheiro. Isto ajuda e faz com que, se calhar, num futuro bem próximo, se calhar saibam investir melhor o seu dinheiro, saibam ganhar e, acima de tudo, gastar como deve ser. É importante que isto provém desde criança. É muito importante, de facto, que exista uma educação financeira desde tenra idade, do ponto de vista embrionário da vida social e profissional das pessoas. As crianças, cada vez mais, e em alguns países, são educadas financeiramente desde que começam a escola. Efetivamente, para isso é preciso que os pais também tenham a determinada educação financeira própria para poder transmitir essa educação aos filhos. E aí a sociedade, os bancos, têm um papel determinante nessa tarefa. Ok. E quando as crianças não são ensinadas, não têm esta educação financeira ou alfabetização financeira, isto pode refletir-se quando adultos? Sem dúvida alguma que se vai refletir. Ou seja, uma criança que não é propriamente educada do ponto de vista financeiro, e às vezes não estamos a falar só de ganhar dinheiro, estamos a falar de poupar, estamos a falar de saber gastar, estamos a falar de um sem número de características que podem fazer a criança crescer com uma alfabetização própria e saber lidar com o dinheiro de uma forma correta, porque o exemplo é simples. Quantas pessoas nós conhecemos e quantas pessoas nós vemos nas notícias que ganham a lotaria ou ganham, no caso da Europa, o Euromilhões e passado um ano estão falidos? Várias. Pronto. De uma forma geral, não sabem lidar com o dinheiro ou não estão preparadas para lidar com o dinheiro. E é isso que é preciso, efetivamente, ensinar às pessoas com uma alfabetização correta. E, volto a dizer, aí os bancos têm um papel determinante na situação. Ok. Nuno Salvação, até que ponto o orçamento pode ser importante na vida das pessoas? Saberem estabelecer e, acima de tudo, fazer poupança para uma determinada coisa. Saber poupar, por exemplo, para a universidade dos filhos e aquilo que é a poupança para a alimentação da casa e também aquilo que é a poupança para as necessidades pessoais. E, acima de tudo, este mesmo dinheiro que é poupado para determinada coisa, de maneira alguma pode ser mexido para outro. Então, falando mesmo essa questão do orçamento, até que ponto é importante estabelecer e, acima de tudo, gerir? Dana, aquilo que eu tenho a dizer acerca disso é que é determinante o planeamento, ou saber planear, saber orçamentar, antes de qualquer tipo de ação
após se ganhar o dinheiro ou após termos o dinheiro na mão, por assim dizer. Perdão. Efetivamente, a orçamentação ou o planeamento são das fases mais importantes na gestão financeira familiar, corporativa, portanto, estejamos a falar de indivíduos ou estejamos a falar de empresas, ou mesmo do ponto de vista macroeconómico. O planeamento é uma coisa que não... é uma tarefa que não é simples, efetivamente, porque nós, antes do planeamento, temos que saber conhecer as nossas despesas. E muitas vezes nós não conhecemos as nossas despesas. Não sabemos em que é que gastamos. E eu dou um exemplo muito básico em relação a isto. Uma pessoa que esteja habituada a tomar o pequeno almoço todos os dias fora, por exemplo, e gasta 150 ou 200 meticais. Não é muito. Mas, efetivamente, ao final de um ano, pouca gente sabe que isso representa 70 ou 80 ou 90 mil meticais. Okay? Portanto, as contas não são feitas do ponto de vista macro, são feitas do ponto de vista imediatista. E muitas vezes nós não percebemos porque é que chegamos a meio do mês sem dinheiro, precisamente porque vamos gastando às pequenas porções e não temos a capacidade de fazer as contas, no fundo, de somar à medida que vamos gastando. Portanto, o planeamento é, sim, determinante na gestão financeira. Ok. E disse aqui que existem pessoas que não sabem porque é que não têm dinheiro ao final do mês. Mas como já dava aqui o exemplo mesmo na abertura, alguns dizem que ganham muito pouco, têm várias despesas em casa, escola das crianças, suas despesas pessoais e não conseguem poupar. Alguns até tentam, mas não conseguem de maneira alguma. E neste tipo de situações, porque muitos pensam que poupar, por vezes temos que mensalmente depositar muito dinheiro no banco ou guardar muito dinheiro. Como é que essas pessoas que não recebem assim tanto e têm muitas despesas podem fazer para de uma ou de outra maneira poupar? Irene, a questão é a seguinte. Antes de mais, quando nós determinamos o orçamento familiar no início de cada mês, vamos imaginar, nós precisamos de saber, antes de mais, se estamos a gastar mais do que aquilo que estamos a ganhar. E aí não há solução. Portanto, nós temos que gastar menos do que ganhamos. Se ganhamos pouco, temos que gastar menos do que aquilo que ganhamos. E não há grande volta a dar. Portanto, a única solução é ganhar mais dinheiro se precisamos, efetivamente, de fazer essas despesas e depois poderemos falar de como ganhar mais dinheiro, ou com atividades paralelas, ou com segundos empregos, ou coisa parecida. Depois, não tentar ser lírico ao ponto de guardar mais do que aquilo que temos a capacidade de guardar. Porque isso vai criar frustração. Ou seja, se nós começarmos no primeiro mês de atividade desta aventura, digamos assim, e designarmos 10% do nosso rendimento de parte para poupar e não mexermos nesse rendimento. Portanto, naquela porção que colocamos de parte, não devemos efetivamente mexer. E vamos tentando e vamos aferindo ao longo dos meses se os 10% são demasiado, ou é demasiado, ou é muito pouco para essa situação. Portanto, devemos ir por tentativas e ir colocando alguma coisa de parte logo ao início do mês. E Nuno, tocou aqui num aspecto importante. Existem pessoas que gastam mais do que recebem. Sim. E para estas pessoas, o que acontece, o que faz com que uma pessoa gaste mesmo que não tem, faça empréstimos dia após dia para poder, por vezes, ostentar, que seja. É o que leva uma pessoa a agir desta forma, sabendo que mensalmente ganha 3 mil meticais, mas quer gastar mensalmente 5 mil meticais. Cada pessoa tem os seus desígnios. Portanto, eu não poderei ter a afronta de falar sobre as razões que levam essas pessoas a fazer, porque cada um tem as suas razões. Uns gostam de ostentar, outros gostam de gastar em determinadas coisas que não têm perfeita noção que estão efetivamente a gastar. Muita gente gasta sem ter essa noção, mas vamos ao principal. A maioria das pessoas, quando gasta mais do que aquilo que ganha, gasta através de cartões de crédito ou gasta através de empréstimos. Isso significa juros.
E os juros são dinheiro que nós vamos ter que pagar, é dinheiro que nós vamos ter que pagar, normalmente sem termos essa capacidade. Até que chega a um ponto em que a situação é insustentável. Ok. E depois temos os bancos atrás de nós, temos as finanças, temos essas coisas todas. Muita coisa. Pronto, exatamente. Não salvação. Eu vou focar mais no ponto relacionado ao gastar dinheiro, porque ainda que seja pouco, algumas pessoas não se dão conta. Normalmente, no dia a dia, algumas pessoas dizem, não me importo de, por exemplo, ter que gastar 5 meticais, isso não faz diferença. Se calhar até um metical, por exemplo, a pastilha por dia custa um metical, não é? Tem as pessoas que têm o hábito de gastar um metical por vez, 5 meticais em coisas pequenas, e estas mesmas pessoas acham que ao gastar, ainda que seja pouco, não faz nenhuma diferença. Até que ponto este 1 metical ou este 5 metical pode fazer diferença? Por exemplo, fazemos as contas, durante 30 dias, se gastarmos 5 meticais, em 30 dias pode ser mais. Até que ponto estes valores podem implicar naquilo que é a poupança da vida da pessoa? Dana, já respondeu à minha pergunta. Ou seja, eu volto a dar o exemplo do pequeno almoço. 150 meticais podem não fazer diferença. Ao fim do mês fazem. Porque as pessoas não vão somando aquilo que vão consumindo. Por norma, estamos a falar na generalidade. Okay? E aqui estamos a falar para as pessoas que pretendem ter algum conhecimento um pouco superior em relação à poupança, ao gasto e ao ganho do dinheiro. Portanto, se a pessoa ao princípio do mês fizer uma tabela, vamos imaginar uma pessoa que tem computador em casa, tem internet, tem Microsoft Excel, por exemplo, ou uma spreadsheet qualquer, e faz uma tabela de quanto é que ganha e depois, por rúbricas, quanto é que gasta mensalmente. Essa pessoa vai perceber se pode ou se não pode gastar 150 meticais no pequeno almoço, se pode ou se não pode gastar 60 meticais num maço de cigarros. Por aí fora. Portanto, as contas devem ser feitas, não têm, mas devem ser feitas do ponto de vista global. Nós não podemos aferir se podemos ou não gastar 5 meticais num dia, ou agora vou só almoçar fora e vou gastar 600 meticais, ou amanhã apetece-me ir ao cinema e vou gastar, digam-me vocês, não sei exatamente quanto é que se gasta no cinema. 250, 250, 300. 300, pronto, ok. Porque infelizmente eu adoro cinema, mas ainda não fui ao cinema aqui em Moçambique. Mas a realidade é que nós não damos importância aos 300 e aos 150 e aos 5 que gastamos pontualmente. E ao não dar importância, vamos acumulando uma dívida ou um consumo, digamos assim, em que ao final do mês, se calhar, pode até não nos faltar o dinheiro, mas gastamos mais numa determinada rúbrica do que deveríamos, porque precisávamos desse dinheiro para farmácia, por exemplo. Sobre esta questão de ganhar dinheiro e fazer dinheiro, porque existem algumas pessoas que ganham dinheiro e ficam somente por aí, mas até que ponto fazer dinheiro é importante? Por exemplo, aquelas pessoas que trabalham, não é? Se calhar podem optar, depois de um tempo, devido ao desempenho de trabalho, se calhar pedir um aumento salarial, ou então, com aquele valor que consegue ganhar, fazer outras coisas, através do seu dinheiro, multiplicar, fazer com que o dinheiro possa ser útil para outras coisas. Então, como é que a gente pode fazer isto, de ganhar e fazer dinheiro? Dana, focou um aspecto que é crítico. Quando falamos em aumentos salariais, entramos num sem número de variáveis, quer micro, quer macroeconómicas, em que é difícil justificar as vontades das empresas, é difícil falarmos sobre as direções dos recursos humanos e as direções das gestões das empresas, é difícil falarmos sobre os lucros dessas empresas e se podem ou se não podem converter determinada parte ou determinada percentagem dos lucros em aumentos salariais. Portanto, existem pessoas, eu diria se calhar a maioria, que não têm aumentos salariais durante anos a fios. Portanto, é difícil nós enverdarmos pelo caminho do aumento salarial quando queremos ganhar mais dinheiro. Quando estamos a falar de ganhar mais dinheiro em atividades paralelas, desde que não exista um contrato de exclusividade com a empresa, efetivamente é possível.
a maioria das pessoas não sabe como. E não sabe como porquê? Porque se calhar falta... Aí não estamos a falar de literacia financeira. Aí estamos a falar de criatividade, de empreendedorismo. Ou seja, as pessoas, quando se sentam e quando pensam o que é que eu posso fazer, o que é que eu sei fazer. Vamos imaginar uma pessoa que sabe cozinhar, por exemplo, pode vender comida para fora. Então, e como é que eu vou publicitar essa situação? Vamos fazer papelinhos e entregar nos restaurantes. Vamos utilizar os meios de proliferação de imagem digital que existe hoje em dia. O marketing através da internet, desde que bem usada, pode ser muito bom e pode ser muito mau. Portanto, tem que ser bem usada. Tem que ter também alguma literacia no marketing digital. Existem várias formas de nós podermos passar a nossa mensagem e passar a nossa imagem. É preciso estudar, é preciso percebermos como, mas antes de tudo mais é preciso ter a vontade. Ok. E a vontade está na gênese do empreendedorismo. Exato. E ainda falando do empreendedorismo, quais são os aspectos que os telespectadores devem considerar primeiro para que se possam tornar pessoas empreendedoras? Quais são os principais aspectos a considerar para dar início a um negócio? Irene, eu penso que a sua pergunta é mais se a pessoa nasce empreendedora ou se consegue aprender a ser empreendedora. Bem, Imagino... não é neste aspecto, mas é uma pergunta também pertinente. O que eu quero saber, as pessoas por vezes querem abrir um negócio que seja um salão de cabeleireiro, por exemplo. Mas esta pessoa não sabe quais os riscos que pode ter por abrir este salão, o que pode, o que não pode acontecer. Mas tem vontade. Exato. Mas então tem vai vontade. à procura. Se tem vontade, vai à procura. Okay. E vai à procura, primeiro, antes de mais, de informação. Informação de como se financiar. Exato. Informação de quais são as pessoas que a podem apoiar. Informação de quais são as pessoas que podem passar a sua mensagem. Informação de qual é o seu mercado-alvo, se estamos a dirigir o nosso mercado para as pessoas com parcas situações económicas e que vão pagar por um corte de cabelo sem meticais, vamos imaginar, ou se vamos direcionar o nosso negócio para uma faixa estratificada mais alta. Portanto, primeiro e antes de mais, informação. Okay. Depois da vontade. Era isto mesmo que queria saber, porque temos todos que pensar, ter um espírito empreendedor dentro de nós, não é? Ok, é isso mesmo. Nuno Salvação, sobre aquelas situações em que as pessoas em algum momento dão-se bem na vida, têm a oportunidade de ter um bom saldo, ou se calhar até ganham lotaria, e de um momento para o outro, estas mesmas pessoas, entre aspas, vão à falência, se calhar devido à fragilidade, consoante os gastos que têm-se feito com amigos e por aí fora. Então, para estas pessoas que não conseguem fazer esta gestão, qual é a chave segura para que esta mesma pessoa amanhã, se calhar, não tenha uma situação de recaída? Dana, eu não tenho os números globais em termos de planeta, não tenho os números de Moçambique, mas tenho os números da Europa. 81% das pessoas que têm um ganho abrupto e inesperado de dinheiro vão à falência passado um ano. Este é o número real. 81% é muito. É muito. É muito. A esmagadora maioria das pessoas não tem o aconselhamento idóneo quando ganham esse dinheiro. Ou se aproximam de amigos que não têm propriamente as sugestões mais sérias para lhes dar, ou se aproximam de empresas, corporações que prometem ganhos elevadíssimos a curto espaço. Isso não existe. De forma alguma existe. Ou se aproximam de negócios de risco, que tanto pode dar muito bem como pode dar muito mal. Alguns dão-se bem, efetivamente. É uma pequena percentagem, mas dão-se bem.
Por exemplo, falando da Bolsa. A Bolsa de Valores, quando nós investimos na Bolsa de Valores, é-nos designado, nos países mais desenvolvidos do ponto de vista financeiro, é-nos designado um perfil de investidor. Se nós temos um perfil agressivo, de risco, se nós temos um perfil mais conservador ou se temos um perfil médio, colocando as coisas de uma forma muito simplista para 3 níveis. E ponderando esse perfil, efetivamente é-nos aconselhado por um gestor financeiro determinado tipo de ações ou determinada gama de ações com mais ou menos risco de perda, também com ganhos mais elevados. É um facto. O que é que acontece? A maioria das pessoas fica inebriada pelos ganhos de 70%, 80%, 90% em pouco tempo, esquecendo-se automaticamente que também podem perder o capital investido. É preciso ter um bom gestor financeiro se nós não temos a literacia necessária. Esse gestor financeiro normalmente estão nos bancos mais idóneos. Os bancos que são internacionais, os bancos que estão implementados há vários anos, por longos períodos, nos países, mas efetivamente temos que ter um bom aconselhamento, porque ninguém nasce ensinado. Eu próprio, que me considero uma pessoa com alguma literacia financeira, não tenho a veleidade de ir investir na Bolsa sem um aconselhamento profissional. Porque existem pessoas devidamente direcionadas e que estudam essa situação durante todos os dias profissionais da sua vida e que estão muito mais preparadas do que eu para fazer esse tipo de investimentos. Ter um aconselhamento é importante. É muito importante. É mesmo muito importante. Tudo bem, quero desde já convidar aos telespectadores aí de casa a participarem aqui em relação ao tema central, que é dinheiro, ganhar, investir e gastar. Nós, que algumas pessoas têm certas dificuldades em investir, têm algumas dificuldades quando têm o dinheiro, gastam de um dia para o outro, já não sabem o certo para onde este mesmo dinheiro foi investido. Tenho um convidado que com certeza vai ajudar, vai deixar ficar algumas dicas. Está aí já o nosso número na tua tela, que é 84-555-0055. Ligue, participe, pois estamos aqui, acima de tudo, para interagir convosco. Nuno Salvação, sobre esta questão de ter mais de uma fonte de renda, porque por vezes, não é, temos um emprego, mas não sabemos se aquele emprego vai permanecer em nossas vidas até por um tempo prolongado, não sabemos se todo final do mês vamos ter o salário naquele dia certo. É importante também ter mais de uma fonte de renda. Eu sou apologista que devemos ter mais do que uma fonte de rendimento. Efetivamente, se nós estivermos dependentes de um emprego, mesmo que nós tenhamos permanentemente uma conduta séria face a esse emprego, não nos podemos esquecer de 2 fatores. Primeiro, a empresa é constituída por pessoas. As pessoas, estamos a falar de múltiplas personalidades. Nem todas as personalidades se dão umas com as outras. Portanto, as pessoas podem não gostar da nossa forma de estar, podem não gostar da nossa atitude, mesmo que nós façamos um trabalho sério e um trabalho continuado. E depois há outra situação que, infelizmente, tem vindo a ser apanágio de uma forma geral em todo o planeta, que é as empresas fecham. Okay. Portanto, aí é o fim. Exatamente. Se nós não tivermos uma segunda fonte de rendimento, estamos absolutamente dependentes. Pior ainda, eu digo isto de uma forma mais séria. A nossa família, a nossa vida e a nossa sustentabilidade está completamente dependente de mãos alheias e por vezes a nossa casa e os nossos rendimentos e a escola dos nossos filhos estão dependentes de mãos alheias e de pessoas que por vezes nem sequer são sérias e que nos pagam o ordenado ao fim do mês, mas não sabemos até quando. Okay. Exato. E é importante sabermos também quais são as ferramentas de poupança. As entidades bancárias, como já estava aqui a dizer, podem também ser uma das ferramentas de poupança, não é?
As entidades bancárias, eu diria que são a principal ferramenta de poupança. Ok. Ou seja, se nós não acreditarmos na idoneidade da banca, do ponto de vista da economia nacional e internacional, temos pouco em que acreditar, efetivamente. Portanto, nós devemos acreditar em algo, senão não damos um passo em frente. A banca tem um dos papéis mais determinantes, mais relevantes, na literacia financeira das pessoas. E isso consegue-se através, olhe, por exemplo, de ferramentas que a empresa que eu represento, a Innovation Makers, fornece e proporciona à banca, que estamos a falar, por exemplo, de internet banking, mobile banking, etc., que são ferramentas que começam a vir a ser proliferadas do ponto de vista internacional, ou até de gestão financeira, gestão particular, e que vão fomentar a familiarização das pessoas, da população, com o dinheiro, com as ferramentas financeiras. A utilização, o ter uma conta bancária é fundamental. É fundamental porque familiariza as pessoas com o sistema financeiro, por um lado, e dá-lhe a conhecer uma série de ferramentas, de apetrechos que lhe permite compreender o sistema financeiro. Ao compreender o sistema financeiro, nós vamos compreender como ganhar, como gastar e como poupar. Certo é que existem inúmeras promoções bancárias que também promete isto e promete aquilo, etc. Mas nós saberemos avaliar também se num range de 10 bancos, quais são aqueles 2 ou 3 que são mais utilizados e que são mais idóneos e que não apareceram peregrinamente num país e que se foram embora a seguir. Portanto, vamos procurar os bancos mais estáveis. E dentro dos bancos mais estáveis, vamos procurar aqueles que têm maior número de ferramentas que nos podem proporcionar maior conhecimento. E dentro desses, vamos procurar aqueles que têm soluções de poupança efetivas, que várias pessoas utilizam, como, por exemplo, contas a prazo. Muita gente deixa o dinheiro parado, entre aspas, no banco, sem render juros, quando pode designar parte desse dinheiro, ou às vezes todo, para uma conta a prazo, que lhe permita estar a ser rentabilizado e estar a ganhar 1, 2, 3, 4% de juros ao mês ou ao ano, dependendo dos países e dependendo das realidades económicas, e que no final do ano vamos ter um pouco mais do que aquilo que lá guardamos. Ok. Nuno Salvação, voltando mesmo para esta questão da poupança, por exemplo, para um indivíduo que se calhar consegue um determinado valor, ou se calhar tem a metade, a melhor coisa é se calhar comprar um carro ou esperar fazer determinadas poupanças. Por exemplo, eu recebo 30 mil meticais por mês. Vou investir logo, se calhar, os 30 mil meticais, ou vou reduzir, se calhar, poupar 10 mil meticais, se calhar, durante mais 10, 15 meses para comprar o carro. O que é melhor nesses aspectos? 2 aspectos. Dana, precisa de se sustentar. Tem uma casa, compra comida, tem filhos, se calhar, por aí fora. Portanto, tem despesas mensais. Não pode designar todo o seu dinheiro, ou não deve designar todo o seu dinheiro, para uma questão de investimento em que o dinheiro fica congelado e não pode mexer nele. Normalmente não pode mexer nele. Portanto, faça o planeamento familiar, designe aquilo que pensa que pode alienar e que não precisa dele do ponto de vista imediato, e invista ou, enfim, com os mecanismos corretos de investimento, ou coloque numa conta a prazo, sem dúvida. Agora, falou aí numa questão do carro. O carro é dos ativos mais consumidores de dinheiro que nós temos. Efetivamente, o carro precisa de seguros, precisa de manutenção, precisa de manifesto, precisa de uma série de outras questões, e o carro desvaloriza. Portanto, não é um ativo que nós devamos investir, em que nós devemos investir. O imobiliário já é diferente. As casas valorizam, mantêm e valorizam. Enfim, existe a crise imobiliária agora na Europa, nos Estados Unidos, etc., que efetivamente
desvalorizou as casas e que veio trazer uma série de problemas às pessoas que tinham investimentos imobiliários. Mas essa situação vai dar a volta, não há dúvida nenhuma. Um carro não. Um carro fica velho. Vai-se degradando. O caminho final do carro é a sucata. Portanto, o carro não é de todo um bom investimento. Okay. Sobre essa questão ainda, voltando mesmo para essa questão da poupança, é importante às vezes conhecermos o nosso perfil investidor, porque por vezes nós queremos uma determinada coisa. E eu, por exemplo, quero construir uma casa em 7 meses. E o fato de eu ter que construir essa casa em 7 meses, eu vou reduzir muita coisa na minha vida. Se calhar vou parar de comprar os sapatos, vou usar sempre os mesmos sapatos, vou parar de investir nas roupas, vou parar de investir nos meus caprichos, porque eu quero fazer tanto este sacrifício para conseguir ter aquilo que eu pretendo ter. Então, como é que podemos analisar esta situação? Mas antes de nosso entrevistado responder a essa questão, quero mesmo convidar a vocês em casa a participarem. Ligue e participe, 84-555-0055. Acredito eu que não é nada fácil ter que investir, ter que ganhar, ter que ir fazer uma poupança, porque sempre, em algum momento, temos situações em que nos enfraquecem, temos que gastar dinheiro de todas as formas. Então, acredito eu que são muitas pessoas que têm essas dificuldades. Então, se vocês estão aí, não hesitem, liguem e participem. Nuno Salvação, mesmo voltando para essa questão, gostava mesmo aqui a colocar sobre os altos riscos que nós podemos ter para querer uma determinada coisa, termos que abandonar tudo, né, e fazermos esta poupança. Será que a pessoa deve primeiro conseguir reconhecer o seu perfil investidor? Porque há situações em que chega uma fase onde diz, eu tentei, mas já não aguento. Até que ponto a pessoa tem que conhecer o seu perfil investidor? Dana, nós temos realmente que conhecer. Nós temos que perceber quem nós somos do ponto de vista financeiro. Somos uma pessoa de risco, somos uma pessoa de poupança. Existem pessoas que passaram uma vida inteira a poupar e chegam aos 80 anos, têm uma série de dinheiro amealhado, mas não fizeram nada do ponto de vista de investimento na vida, nem o gastaram. Pegando no ponto concreto que me perguntou. Deixa-me interromper, irá Sim. responder a esta questão. Pois tem indicação que temos do outro lado a Luísa, não é? É a Luísa. Olá, boa tarde. Não passem em frente das câmaras, meus colegas. Deixem com que os telespectadores vejam aqui o que está acontecendo 360 a mais carga. Temos ainda a Luísa. Ok. Luísa, se puder, volta a tentar ligar para podermos conversar um pouco. E respondendo já à questão deixada pela Dana. Muito bem. Se a Dana quer construir uma casa e se isso é um esforço grande, proporcional ao seu rendimento e às suas poupanças, efetivamente tem que fazer sacrifícios. Portanto, deverá deixar de fazer uma ou outra coisa na sua vida que considere menos importante em prol de algo que quer fazer. Mas mesmo aí existe alguma ciência. Se a Dana vai construir uma casa, vai adquirir por diversas vezes alguns produtos de um valor muito elevado. Procure primeiro. Porque se nós vamos ter com o primeiro que nos aparece, entre aspas, e pedimos um orçamento, adjudicamos e mandamos fazer, podemos estar a ser logrados, efetivamente. Devemos procurar, devemos investigar, devemos ver quais são, vamos pegar no ponto da construção da casa, quais são as empresas que constroem as casas. Devemos ou não incluir materiais na compra da casa, na construção da casa, na adjudicação. Devemos ou não comprar os materiais à parte, tendo mais trabalho, é um facto, mas podendo trazer, se calhar, da África do Sul ou dos Emirados Árabes Unidos, por aí fora, outros materiais que, se calhar, até são melhores e ao mesmo preço, ou então até são mais baratos, mas conseguirmos conjugar uma boa balança entre o trabalho que vamos ter e o dinheiro que vamos poupar ou o dinheiro que vamos gastar. Ok. Importante. E existem pessoas também que trabalham muito, ganham super bem, mas poupam de uma maneira incrível. É certo que a poupança é importante, é necessária, mas não precisamos exagerar. O equilíbrio para este tipo de situações tem a sua importância? Tem. Eu falei em balança há 2 minutos. Balança é uma ferramenta fundamental. Ou seja,
nós devemos dar mimos a nós próprios. Nós devemos gastar em determinadas coisas que nos fazem bem. Às vezes estamos a falar para determinadas pessoas de ir jantar fora. Outras vezes estamos a falar de sair com o namorado a algum lado. Outras vezes estamos a falar de fazer uma viagem. Portanto, cada pessoa saberá como se mimar. Esses mimos são importantes. E são importantes também porquê? Por uma situação muito mais importante que está subjacente a tudo isto, que é não nos frustrarmos com a poupança. Exato, porque depois deixamos o dinheiro, quer dizer, trabalhamos, não usufruímos do nosso dinheiro e as pessoas ficam depois a lutar a herança. E temos a sensação que não fizemos nada. Exato. Exatamente, não vivemos. Tudo bem. Nuno Salvação, alguns minutos atrás, esteve mesmo a falar da conta a prazo. É importante as pessoas terem este hábito de, por exemplo, abrir uma conta a prazo, aquela conta em que a gente deposita o dinheiro e que por mais que haja uma necessidade depois, não temos como levantar e o dinheiro está lá e praticamente, se calhar, estipulado, que só se pode mexer 2 anos depois. É importante também ter uma conta a prazo para as pessoas que, se calhar, têm alguma dificuldade de fazer poupança. É muito importante, de facto, ter uma conta a prazo. Contudo, é importante, mais uma vez, se nós conhecermos o nosso próprio perfil. Ou seja, se nós somos alguém que compulsivamente gostamos de ir às compras, por exemplo, e até reconhecemos ao final do mês que gastámos demasiado nas compras, ou porque fomos acompanhados, há uma grande diferença entre ir às compras acompanhados ou ir às compras sozinhos. Existe, de facto, uma grande diferença nisso. Se nós conhecermos o nosso perfil e nos arrependemos consecutivamente de estarmos a gastar demasiado dinheiro, então provavelmente devemos ter uma conta a prazo que nos congele o dinheiro durante mais tempo. Contudo, existem inúmeras soluções financeiras nos bancos adaptadas a cada perfil de cliente. Portanto, é uma questão de nós termos, mais uma vez falando, um bom aconselhamento financeiro por parte do nosso gestor financeiro bancário, que nos permita decidir se queremos uma conta a prazo que tenha menos juros de capitalização, por exemplo, mas que nós possamos mexer no dinheiro de 3 em 3 meses ou capitalizar os juros para a conta bancária, para a conta à ordem, em vez de acumular, ou se temos um perfil mais conservador e vamos deixar o dinheiro lá durante 2 anos sem poder mexer, capitaliza muito mais juros, acumula à conta bancária, acumula à conta a prazo, mas são direções diferentes, são escolhas diferentes. Essa escolha deve ser tomada com aconselhamento. Ok, interessante. E agora, qual é a importância de investir? Muito bem. Poupar é uma coisa, investir é outra. Exato. Se nós pouparmos, dependendo dos mecanismos financeiros que utilizemos, no fundo também estamos a investir, porque a maioria das poupanças que existem nas entidades bancárias têm capitalização de juros, portanto pode-se designar como um investimento. Agora, quando estamos a investir, calculo que a Irene esteja a falar de investir em imobiliário, investir em bens, investir em arte, em joias, em ouro, por exemplo, metais preciosos no geral, ou investir na bolsa, por exemplo. Esse é um caminho mais sinuoso, esse é um caminho que nós devemos efetivamente ser muito bem letrados do ponto de vista financeiro, ou então ter um excelente aconselhamento. Quando nós temos uma grande percentagem de dinheiro, uma grande porção de dinheiro que não precisamos ao final do mês, efetivamente devemos designar alguma coisa para investir, para tentar capitalizar ou para tentar multiplicar essa percentagem. Contudo, nunca devemos, já toda a gente ouviu a expressão, não pôr os ovos no mesmo cesto, não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Exato, porque estudos comprovam que 90% das pessoas que investem quase sempre acabam fracassando. Temos de saber que existem altos e baixos, que a priori não iremos conseguir alcançar os nossos objetivos. A banca tem que sobreviver. Exato, agora se formos todos jovens, aí é o fim. Exatamente. Ora bem, investir efetivamente correto, e vamos traduzir esta situação por miúdos. Imaginem que nós temos $1000 que nos sobra ao final do mês.
Isto é apenas uma ideia peregrina, como poderão haver outros aconselhamentos mais sérios até. Vamos imaginar que colocamos $500 de parte guardados numa conta a prazo, por exemplo, é absolutamente seguro, não tem risco, capitaliza de uma forma muito parca, mas capitaliza, e colocamos outros $500 para investir em diversas ferramentas, digamos assim. E podemos, desses $500, investir uma determinada porção na Bolsa, outra determinada porção noutro tipo de ativos, outra determinada porção em fundos imobiliários, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Portanto, dentro do que designamos investir, não investir tudo na mesma ferramenta. E Há não que investir. salientar isto, porque existem pessoas que dizem eu quero porque quero ter um investimento do género, vou levar tudo que tenho. Imaginem as pessoas que investiram tudo no ramo imobiliário há 10 anos, por exemplo. Com a crise imobiliária que aconteceu, essas pessoas vão ter que, não perderam, mas vão ter que esperar 10, 15 anos até recuperarem esses dinheiros. Ok. Isto porque investir não é fácil, não é? Tem algumas pessoas que fazem um mau investimento. Então, sobre esta questão, é importante que a pessoa estude, se calhar procure uma formação, procure um livro para saber de mais informações sobre aquilo que quer investir. Sim, mas não para investir. Procure, estude, investigue, aprenda o máximo possível, não para ter a ideia de investir sozinho, mas para compreender toda a verbosidade do seu conselheiro financeiro que escolher, nunca preterindo um conselheiro profissional. Ok, interessante. Está a residir em Moçambique há alguns meses, não é? Desde fevereiro. Na sua opinião, sente que os moçambicanos são alfabetizados financeiramente? Penso que há um caminho ainda longo a percorrer, como em todo o mundo, mas em Moçambique particularmente, que me está a perguntar, Irene, penso que existe um caminho formativo a percorrer. E aproveito para dizer efetivamente que eu e mais alguns colegas vamos iniciar um ciclo de formação a partir de meio de novembro, mais ou menos, abordando diversos temas como empreendedorismo, literacia financeira, programação neurolinguística, neuromarketing, por aí fora. Portanto, todos os temas que focam de determinada maneira a questão financeira. Ok. E sobre a questão de empréstimo, por exemplo, para aquelas pessoas que se calhar queiram investir numa determinada coisa, mas não têm um valor estipulado e recorrem a empréstimos. Até que ponto pode ser benéfico fazer um empréstimo para aquelas pessoas que recorrem a empréstimo para investir em determinadas coisas? Antes de Mas mais, antes de responder a sua questão, tenho a indicação de ter mais um telespectador em linha. Boa tarde. Boa tarde, Deina. Como está? Estou bem, do seu lado. Adivinha? Como? Adivinha? Adivinhar o quê, já Fernando? Percebeu. Como? Acho que a Irene já percebeu. Oh, é o Fernando! Como andou desaparecido? Desde os tempos do J-Chat, se não estou em erro. Onde é que andaste? Outro programa. Estou bem, graças a Deus. Oh, que bom, que bom. E então, meu querido, tens algo a dizer acerca do tema? Eu sei que o Fernando gosta muito de poupar, então acho que vai deixar uma boa dica para os telespectadores, não é? Não, eu só queria vos cumprimentar e saudar o people da time, dizer que estou com muitas saudades. Nós também estamos com muitas saudades. Vê se não desaparece, Fernando. Eu devia visitar na segunda. Vem, estaremos aqui. Obrigado, tchau. Beijo grande. O nosso telespectador super assíduo que desapareceu por um tempo. Muito obrigada, Fernando. Não só o Fernando, como a todos os outros que estão a tentar ligar para conversar connosco. E já respondendo à questão que a Deina havia deixado de ficar sobre o empréstimo? antes de mais, o bem que pretende comprar é essencial? Essa é a pergunta que nos devemos fazer. É claro, estamos a falar de uma casa porque não temos casa, com certeza que sim. Mas mesmo dentro disso, vamos tentar escolher dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas capacidades. Vamos avançar um pouco. Vamos pedir o empréstimo, sim senhor. Para pedirmos um empréstimo,
Mais uma vez, não vamos bater à primeira porta ou não vamos adjudicar à primeira porta que nos deu uma simulação. Vamos procurar, vamos negociar. A maioria das pessoas não sabe que é possível negociar com os bancos. Mas é possível, é efetivamente possível. Nós temos determinadas capacidades e um determinado perfil bancário, um determinado perfil de cliente. Portanto, os bancos têm margem de manobra, quer no spread bancário, quer efetivamente na taxa de juros. Deixe-me interromper só mais uma vez, pois tem indicação de ter mais um telespectador em linha. Boa tarde. Sim, boa tarde. Tudo bem consigo? Tudo bem, não sei, com você. Aqui também está tudo bem, Sérgio. Já está a participar do programa. Sim, sim. É assim, eu estou assistindo aqui o vosso programa, e pelo visto que o vosso programa é muito bom para... Sérgio, agradecia que falasse um pouco mais alto e que baixasse o volume do seu receptor. Sérgio? Alô? Estás aí? Alô? Sim, já baixou o volume do seu receptor. Sim, sim. Sinta-se à vontade, Sérgio. Coloca aqui a sua questão. A minha questão é a seguinte, e eu quero falar exatamente sobre para as pessoas que querem iniciar a fazer um negócio, mas essas pessoas não tiveram acesso da escola e a pessoa tem mais ou menos um valor que precisa de iniciar um negócio. Então, às vezes torna um bocadinho difícil, porque a pessoa consegue como posso dizer, apreciar os outros que fazem negócios, não é? Mas ele não tem uma capacidade de tentar perceber como é que se faz, como é que é um inventário. Não sei se posso usar essa linguagem de inventário, não é? Imaginemos que a pessoa tem 20 mil e precisa iniciar um negócio. Vai comprando aquele produto. E como é que se faz a contabilidade? Aquilo de, por exemplo, a pessoa vinha vendendo, meteu o trabalhador aí, vinha vendendo, chega-se para o mês. Como é que se faz esse controle? Não sei se foi muito claro. Como se faz o controle, não é? A pessoa investiu, teve 20 mil de casa, comprou produto, tal, investiu, e meteu lá as pessoas para trabalhar, e chega final do mês, como é que a pessoa faz para tentar perceber se aquele negócio lhe deu os lucros ou aquele negócio não lhe deu os lucros? Ok, Sérgio, deixa-me ver se consegui compreender, não é? Vou resumir, porque o Sérgio falou muito. O Sérgio quer saber como é que pode, atualmente, dar início a um negócio, porque tem visto as pessoas a desenvolverem determinados negócios, e como pode saber se aquele negócio está a dar bons lucros, é isso? Sim. Ok, Sérgio, obrigada. E é tudo? Ok, obrigado. Muito bem. Bem, então podemos responder à questão de Sérgio, não é? Mas antes Estava mesmo a concluir a questão do empréstimo. Exato. Vamos concluir, depois respondemos aqui à questão de Sérgio. Ok. A questão do empréstimo, efetivamente, era aquilo que eu referia. É possível negociar com os bancos. É possível nós procurarmos, cada banco, os bancos também são concorrentes entre si e, portanto, têm mecanismos de marketing para cada um andar à frente do outro e terem mais promoções e terem agora uns que dão um spread promocional durante 2 anos, outros que fazem um residual para o final do empréstimo, etc. Portanto, devemos avaliar consoante as nossas responsabilidades, consoante as nossas capacidades e negociar, perguntar, informar-nos. Por vezes o banco, né, as pessoas responsáveis pelo banco têm um compromisso para com os seus clientes e tem um prazo estipulado. Se não devolve o empréstimo até a data estipulada, devido a este compromisso que eles têm, se calhar põe o nome da própria casa, né, em troca do dinheiro que é dado. E tenho exemplo de um conhecido que fez um empréstimo e não conseguiu devolver a tempo e hora e tiraram-lhe a casa. É um exemplo mesmo triste. Mas tenho indicação de ter mais um telespectador em linha. Boa tarde. Alô, boa tarde. Tudo bem? Não, obrigada. Não sei da sua área. Aqui também está tudo bem, Elsa. Já está a participar do programa. Obrigada. Bem, eu
Gostei muito do programa, do tema. É um tema interessante. E, de facto, é difícil construir, para nós que não temos casa, é difícil construir com salário, uma vez que oferimos um salário muito baixo, por vezes nem sequer chega para construir. Mas com um bocadinho de esforço e ajuda ou programação, se calhar é possível. Por acaso o tema faz parte daquilo que eu quero, porque o que eu quero é ter a habitação própria mesmo. E se calhar o convidado que está aí pode nos ajudar, como programar o nosso salário, de modo que a gente possa gerir e ter uma casa própria. Queria pedir ajuda e, consoante aquilo que eu puder, se calhar posso conseguir. Tudo bem, Elsa. É tudo. Nosso convidado com certeza irá esclarecer aqui a sua questão. Muito bem, Elsa. É sim. Mas se calhar pode ter algumas perguntas que queira me fazer e que eu possa responder de momento. Pode ser. Nuno Salvação é mesmo sobre essa questão de como programar o nosso salário. A Elsa está em linha e gostava de interagir diretamente consigo. Eu posso focar com algum detalhe adicional aquilo que disse no início. É importante nós planearmos, Elsa, tudo aquilo que nós vamos fazer ao longo do mês, do trimestre, do ano, etc. Portanto, tudo começa com uma folha de um caderno, por exemplo, em que nós apontamos aquilo que nós ganhamos e quais são as nossas despesas fixas. E depois vamos ver quais são as nossas despesas variáveis. Se nós conseguirmos analisar e conhecer as nossas despesas, nós vamos conseguir perceber em antecipação se vamos chegar ao final do mês com algum dinheiro poupado ou não. E aí decidir se vamos colocar alguma coisa de parte ou não. Portanto, eu não sei se respondi exatamente à sua pergunta, mas no fundo o planeamento é fundamental no início, por antecipação. É importante também nós vermos no final do mês em que é que nós gastamos. É importante nós vermos no final do mês aquilo para onde o nosso dinheiro foi. E aí, mais uma vez falando, existe uma responsabilidade social, existe uma responsabilidade bancária em que os bancos podem ter ferramentas que nos ajudem perfeitamente a perceber para onde foi o nosso dinheiro, em que rúbricas é que foram gastas, se foi muito gasto nas despesas da casa, em restaurantes, em levantamentos que normalmente nós fazemos para aquelas pequenas despesas diárias das revistas, do tabaco, para quem fuma, por aí fora, mas é importante quer o planeamento prévio, quer uma aferição no final daquilo que nós gastamos. E então, Elsa, conseguimos esclarecer a sua dúvida? Não tenho nenhuma dúvida. De facto, eu estou a juntar dinheiro para construir, tenho despesas mensais em que eu tenho feito, já sei mais ou menos o que eu gasto, mas em relação aos bancos, o maior problema dos bancos é que acabam cobrando o triplo daquilo que nós pedimos. E acabamos ficando 6 anos a pagar o banco, ficamos apertados com as despesas de casa. Para o meu caso, que tenho carro e vivo longe da cidade, gasto 8.000 meticais de combustível. Mensalmente, é uma conta que eu sempre faço, porque guardo recibos ao abastecer. Depois as despesas de casa, depois o dinheiro com o banco. Infelizmente, já tenho dívida com o banco. Mas eu acho que, no fundo, isso que o convidado estava a dizer, é preciso planificar e escrever. Exatamente. Obrigada e espero que isso me ajude para que eu consiga, o mais breve possível, construir a minha casa. Muito Queria acrescentar algo? Muito obrigada, Elsa. Gostava apenas de acrescentar um ponto. Elsa, quando referiu que os bancos cobram o triplo, o quádruplo daquilo que nós pedimos em relação ao empréstimo, se nós estivermos a falar de um empréstimo pessoal, por exemplo, a taxa de juros é muitíssimo superior ao empréstimo para uma habitação.
Efetivamente, por isso é que eu dizia há pouco perdão, à Dana, que é preciso perguntar-nos se precisamos ou não do bem para o qual vamos pedir o empréstimo. No caso das taxas de juro, os bancos não ficam com todo esse dinheiro que nos cobram a mais. Ou seja, isso é designado internacionalmente. Cada país tem a sua taxa de juro e está sujeito a uma determinada taxa de juro que normalmente são designados por bancos centrais. O lucro do banco é o spread. E esse spread é negociável com o banco, que é isso que eu estava aqui a dizer à Dana e à Irene. Do ponto de vista da taxa de juros, nós pouco temos a fazer, porque tem a ver com a economia nacional, com a economia do continente e com a economia mundial. Por exemplo, nós sabemos que na Europa estão-se a praticar taxas de juros de 1, 2, 3%, mais o spread bancário. A taxa de juros não é negociável, porque isso é designado pelo Banco Central Europeu, por exemplo. O spread, sim. O spread é negociável consoante o nosso perfil de cliente. Mas é importante nós percebermos que os bancos também sofrem com a economia internacional e com a economia nacional. Portanto, não é todos esses 20 e tal % ou todos esses 16%, consoante os países e falando na realidade moçambicana. Esse dinheiro não é todo para o banco. Esse dinheiro tem uma percentagem que é para o governo, tem uma percentagem que é para a nação, digamos assim, tem outra que é para o continente, para o Banco Central, e depois tem um sem número de outras variáveis que são calculadas e que fornecem a taxa de juro indicativa ao banco. Devemos preocupar-nos efetivamente é com o spread bancário, portanto, que é a comissão que o banco cobra por nos estar a conceder aquele empréstimo. Ok. E Nuno, o nosso tempo já nos é escasso, o seu tempo também. Acredito que tem uma agenda por cumprir, afinal, temos que ter pessoas sempre muito bem planificadas. Mas não nos vamos esquecer de responder aqui à questão do Sérgio, o nosso telespectador que ligou e quer saber como ele pode dar início a uma renda, não é? Como ele pode dar início a um investimento e como pode saber qual foi o seu lucro acima de tudo. De uma forma um pouco resumida, mas de forma a esclarecer, acima de tudo, a dúvida do nosso telespectador. Muito bem. Primeiro ponto, a vontade. O Sérgio já tem. Segundo ponto, informar-se ou perceber se ele é um empreendedor ou se, e aí poderá empreender qualquer tipo de atividade, ou se tem um ofício que saiba fazer e que quer colocar em prática para a população. Vamos imaginar que o Sérgio sabe cozinhar, mais uma vez focando o mesmo exemplo. Aí ele vai ter que informar-se e vai ter que ver o que é mais rentável em determinado momento e em que localização. Não vamos abrir o 41º restaurante numa rua que tem 40 restaurantes, mas podemos abrir o primeiro noutra rua ao lado que não tem nenhum. Portanto, é uma questão de informação, é uma questão de procura, de investigação. É muito importante para o empreendedor informar-se primeiro e perceber como pode ganhar dinheiro, onde pode ganhar dinheiro e que mecanismos tem à sua disposição em determinado momento, porque existem vários adaptados a cada setor de atividade, para poder prosseguir com o seu negócio e com a sua ideia. Em Salvação, como a Irene já disse, né? O nosso tempo já nos fugiu. Quero desde já agradecer a tua presença, se calhar deixar ficar uma mensagem, aconselhar aos telespectadores no geral sobre como poupar, ganhar e investir o seu dinheiro. Procurem informação, formem-se. As pessoas hoje em dia, a maioria das pessoas pelo menos, não falando de todas, têm internet à sua disposição. Existe muita coisa que não interessa na internet. É preciso saber procurar, mas a informação normalmente que está disponível nos bancos, nos Institutos Nacionais de Estatística, nos bancos centrais dos continentes, são informações fidedignas. Existem publicações sobre isso. Existem cursos de finanças para não financeiros. Existem ciclos de conferência como aqueles que nós vamos enverdar daqui por 15 dias, 3 semanas. Portanto, procurem informação fidedigna, procurem saber mais sobre dinheiro e sobre como gerir, como planear, como poupar,
e depois as coisas acontecem naturalmente. Pois é, estas foram as dicas que o Nuno Salvação deixou ficar. Nuno Salvação, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigado. Que estaremos juntos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Para vocês aí em casa, espero que vocês tenham acatado aqui as dicas de Nuno Salvação, que com certeza podemos aprender muito sobre como ganhar, investir e como gastar o nosso dinheiro da melhor forma. Dizer que ser rico significa termos mais de uma opção. Por exemplo, se eu quiser ir à África do Sul, posso ir de carro, posso ir de comboio, posso até mesmo ir de avião. Então, para termos estas mesmas opções, para que você possa escolher aquilo que você quer fazer com o seu dinheiro, acima de tudo é importante que você saiba poupar, gastar e investir o seu dinheiro. Vamos já se prosseguir com o nosso primeiro intervalo. Voltamos já, dentro de instantes. Não saiam daí.